Eleições no Equador. Começaram hoje as eleições do Equador. E você deve estar se perguntando, mas Bia, por que eu preciso saber da eleição do Equador? Primeiro, né, que América Latina. A gente faz parte do quê? Da América Latina. E segundo, que lembra que eu falei pra vocês que tá rolando aqui na América Latina um corredor trumpista, né? Um corredor de isolamento trumpista? Então, o Equador, nesse momento, durante esse governo, faz parte desse corredor de proteção trumpista. Então, a eleição no Equador ela é importante internamente para o país, mas ela também é muito importante para os caminhos da região. Porque quanto mais presidentes alinhados ao Trump, mais fácil o Trump tem poder de interferência na nossa região. Mas voltando à questão específica interna no Equador, o que a gente tem nesse processo de eleição eleitoral é literalmente uma disputa entre extrema-direita e esquerda. Eu diria mais progressismo, porque a candidata da esquerda é bem progressista mesmo, e reformista. E no outro lado é o Noboa, que é de fato reconhecidamente um candidato de extrema-direita. Rafael Noboa é o presidente atual lá do Equador. Ele assumiu o mandato no mandato tampão depois que o ex-presidente saiu. E ele faz um mandato muito violento de tolerância zero. Noboa, ele é filho de um bilionário que vende banana. Bilionário das bananas lá no Equador. Você pensou, eu pensei, mas a gente não vai fazer esse tipo de piadinha de quinta série, né? Ele nunca tinha assumido um cargo dessa magnitude, ele chegou, começou a falar de tolerância zero e meteu uma lei de emergência no país, retirando os direitos civis da população equatoriana, argumentando que era impossível controlar a violência dos cartéis, porque o Equador faz parte do corredor de narcotráfico, se eu não me engano, inclusive narcotráfico da máfia albanesa. Uma coisa assim, bem estilo Hollywood, né? Daquele cara lá que todo filme é sobre máfia albanesa. Então, o Equador tem isso e ele meteu uma lei lá de emergência porque decretou que o Equador estava em guerra civil. Então, tem mais ou menos um ano que o povo equatoriano não tem direitos civis. Essa política de tolerância zero é muito apoiada pela população, mas também é muito questionada pela população, tá? Ela é conhecida como política do punho forte, um negócio assim. E ano passado rolou um escândalo muito bizarro lá no Equador de meninos que foram assassinados por militares e tiveram seus corpos queimados, e foi uma polêmica muito grande porque eles eram bandidos, não eram, e aí a política de tolerância zero sem direitos civis não dá direito para as pessoas questionarem as atitudes do governo. Do outro lado, a gente tem a Luísa Gonzalez, que é a candidata do ex-presidente Rafael Correa, famosíssimo na América Latina, e que também sofreu uma perseguição muito forte judicial por um tempo. Por um tempo não, ainda sofre. E esses dois candidatos, eles estão... O Noboa está um pouquinho à frente, mas eles estão numa disputa muito acirrada, o que mostra que o Equador está dividido. A Luísa, ela não questiona a política de segurança pública, ela acha importante sim a política de segurança pública no Equador, ela acha que tem que continuar correndo atrás dos narcotráficos e tudo mais, mas ela entende que não dá para fazer só política de segurança pública sem justiça social, ela entende que é necessário fazer uma ampla política de justiça social, porque o Equador passa também por uma crise econômica muito grande. Essa crise econômica no Equador é tão forte que o Noboa precisou recorrer ao Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, do qual nós brasileiros conhecemos bem, porque os anos 80, 90, 70 foi tudo sem a base de empréstimo. Os argentinos são praticamente sócios do FMI também, porque é o país que mais pede dinheiro ao FMI. Então aqueles papos de que a Argentina tá muito boa, é tudo caô de imprensa brasileira. Voltando ao Equador, a discussão sobre segurança pública é feita pelos dois candidatos, essa que é a verdade. Só que um candidato é a favor de uma política de tolerância zero, retirando os direitos civis da população, e o outro candidato é a favor de justiça social e acha que os direitos civis devem voltar à população. Inclusive, a Luísa Gonzalez diz que essa política de tolerância zero não tem que ser só sobre a população, mas também sobre juízes, policiais e promotores corruptos do Equador. Ela é a favor de uma ampla investigação da alta cúpula do judiciário, que está envolvido, sim, em cada história bem bizarra por lá. O fato é que a eleição não deve ser resolvida no primeiro turno, que é hoje, porque os dois candidatos estão em uma disputa muito ferrenha e é necessário ter uma diferença de 10% de um candidato para o outro. Então, em abril, a gente deve ter outro processo eleitoral que faz com que o Equador fique essa efervescência. Porém, é bom a gente ficar de olho, porque dependendo de quem ganhar no Equador, o Trump vai ser muito bem recebido com suas políticas arbitrárias na região. E dependendo se o Noboa continuar no poder, o cinturão de proteção trumpista vai continuar muito forte. Lembrando que esse cinturão de proteção tem o Noboa do Equador, tem o Paraguai, que está com umas políticas muito estranhas anti-direitos humanos,
Tem o Milei da Argentina, né, que a gente já conhece, Bukele lá de El Salvador. Ah, e lembrando que esse governo do Equador, do Noboa, tem tido muitas e muitas denúncias de infração aos direitos humanos. Epa, esqueci de falar um negócio, não tem a ver com o Equador não. Vocês pediram e eu fiz um podcast, que vai ser uma vez por semana só, né, gente? Porque eu preciso respirar. Onde vai ser um giro internacional dos assuntos mais importantes da semana. O podcast tá com o mesmo nome, Biazita Gomes, tá lá no Spotify, é só procurar. E tá bem maneiro, porque eu falei dos 15 dias, primeiros 15, 16 dias do governo Trump e a interferência no mundo. Então ficou grande, mas tá pra ouvir em qualquer lugar. Valeu?